E aí galera, beleza? Bom, hoje eu trago pra vocês um vídeo explicando como é que eu fiz a pistola da D.Va de Overwatch. Essa arma foi feita em escolha do sorteio. Eu não sei se vocês acompanham desde o começo do ano, mas no primeiro semestre do ano a gente teve um sorteio e quem ganhou escolheu uma peça por encomenda, e é esta peça aqui que eu fiz. Eu vou explicar no vídeo da melhor forma possível como é que eu fiz todas as partes da peça. Pra começar, eu peguei a imagem da arma na internet, dela assim mesmo, normal, a imagem que você encontra que a própria Overwatch libera, a Blizzard libera. E aí, em cima disso, eu fui fazendo os desenhos básicos das formas que eu queria. Fazer algumas peças dessa manualmente exige um pouco de malícia e um pouco de improvisação. A primeira parte que eu fiz foi cortar a base do formato da arma, que é toda esta área aqui, e eu cortei ela 2 vezes no EVA, de 5 milímetros. Depois disso, eu comecei a pensar como é que eu ia fazer esta parte aqui, que ela é fofinha. Eu pensei em colocar mais EVA e fazer uma pilha e depois lixar, mas aí depois eu imaginei que ia ser muito difícil. Então o que eu fiz foi colocar um tubo de EVA aqui, um pedaço de EVA lixado, onde eu tive que lixar só uma vez uma parte, e depois eu colei por cima dele uma outra peça de EVA, aí sim desse tamanho, dessa peça rosa que vocês veem aqui, fácil de saber que peça que eu tô falando. E aí no que ela foi em cima dessa peça que eu tinha lixado e colado aqui arredondado, ela fez este formato, que tem a arma, que é mais fofinho. Todas as outras partes é tipo um quebra-cabeça. Você vai ter que separar com muita paciência todas as peças que você precisa e ir cortando elas, separando em EVA e lixando elas para que elas fiquem arredondadas. Alguns pontos dessa arma tem bastante cantos e pontas, né? Mas a maior parte dele é bem redondinho. Algumas coisas interessantes foi que eu usei a minha lixadeira pra fazer todas as marcas de redondos que tem. O detalhezinho dela aqui eu fiz com umas contas que eram de um colar que eu tinha, pintei de prata. E o coelhinho dela eu fiz de biscuit. Eu tentei fazer ele de EVA, mas como tinha muitos cantinhos, eu comecei a ficar encanada com os formatos. Eu não tava achando o formato que gostasse. Então eu agarrei um pedacinho de biscuit, eu fiz, foi de primeira, e eu gostei muito mais do resultado assim. Ele não fica tão pesado, ele não fica incômodo em relação ao resto da arma. A arma é bem leve, então ficou com um balanço bem legal. Ah, eu usei EVA fino pra fazer esse detalhe que tem aqui, porque ele tem essas marcas na lateral, que seriam como se fosse a ponta de uma outra pistola, né? Como se ela pudesse atirar pelos 2 buraquinhos aqui. Depois da peça toda montada, com todas as pequenas partes no lugar e coladas, eu passei massa corrida com cola branca em toda a peça algumas vezes. Eu tenho que dizer que nesse momento eu tava com uma relação de amor e ódio com a peça. Alguns lugares me incomodavam muito e outros estavam me deixando muito feliz. Então eu fiquei nessa de passar a massa corrida com cola branca em várias partes da peça e na peça toda para dar primer, para que eu pudesse deixar a peça o mais lisa possível. Eu tava me incomodando porque alguns lugares não estavam ficando tão lisos como eu gostaria que ficasse. Então eu fiz essa técnica. Essa técnica é muito boa se você quiser compensar de repente algum lugar que ficou torto. Aqui na parte de cima, por exemplo, era uma peça que por algum motivo ela tinha ficado torta, tava faltando material de um lado. E aí com essa corrida com cola branca eu consegui reconstituir essa parte, lixei a peça e aí sim você lixa a peça por diversas vezes, cansa de lixar a peça, lixa devagarinho com uma lixa fina e vai aos poucos criando todo o formato. Depois da parte de lixar toda pronta, a peça toda arrumada, eu passei verniz spray preto na peça toda. Eu passei verniz spray brilhante porque eu não tinha no momento, quando eu fui fazer, o fosco. A única diferença entre o brilhante e o fosco vai ser que você vai ter problema quando passar a primeira vez a tinta, depois as outras cores, a tinta vai abrir um pouco. Mas é só você continuar passando enquanto aquela primeira mão de tinta vai secando com o pincel seco, vai passando por cima. Assim que você cobrir o brilho que fica, né, do verniz spray, porque ela não tem um campo de aderência,
Aí as próximas tintas vão tranquilas por baixo. Se você quiser saber mais sobre o que eu tô falando, tem um vídeo sobre a tiara da She-Ra clássica que eu fiz, que também serve para outros personagens, aqui no canal já, onde eu tive que fazer a mesma técnica, porque eu também só tinha verniz brilhante. Isso não é nenhum problema, só que você tem que tomar mais um cuidado na pintura. Depois disso, todas as partes que são rosas e verdes, eu tive que passar branco antes. Por quê? Porque se eu passasse o rosa direto no preto, ele ia morrer e não ia ficar tão brilhante assim. Ele ia ficar abafado. Então você tem que passar o branco em todas as partes que vão ser rosa. Mas passar o preto por baixo serve porque todo o resto da arma tem um fundo preto. Inclusive você tem vários detalhes que a gente foi fazendo aos poucos, conforme foi feita a construção da peça, que eles ficam muito melhores se eles já tiverem um fundo preto em cima. Todo o resto da peça, que é esse metalizado, eu fiz usando um pouco de tinta preta e um pouco de tinta dourada. Eu fui misturando os dois e acrescentando sombras aqui e ali conforme eu fosse precisando. É um trabalho que leva tempo. A pintura eu gosto de fazer devagar, porque eu vou namorando a peça, eu descubro onde eu preciso de mais, onde eu preciso de menos. Quando eu estava satisfeita com toda a parte cromada da peça, eu peguei um pincel seco e passei algumas pinceladas com o prata puro para fazer algumas marcas, algum detalhe, algum nuance na peça que trouxesse um pouco mais de vida para ela. Para fazer esse escrito em branco que tem aqui, que ele é bem fininho, eu usei um lápis e tinta branca. Eu coloquei a tinta branca na ponta do meu dedo e com a ponta do lápis eu fui escrevendo. Como eu estava fazendo isso praticamente direto na tinta base da peça, né? Qualquer excesso depois que tivesse, ou qualquer linha torta, com alguma coisa pontuda e dura, alguma ponta de tesouro, alguma coisa assim, eu pude tirar, eu pude raspar e tirar a parte branca sem influenciar na pintura de baixo e assim fazer com que o escrito ficasse o mais impecável possível. Para fazer essa marca de diva que tem aqui na lateral, eu fiz primeiro um modelo em papel vegetal. Eu tinha um resto de papel vegetal aqui e você pode usar qualquer papel desses que dê pra você ver dos dois lados. Aí o que eu fiz foi desenhar à mão o tamanho que eu queria, no lugar que eu queria, usando como base uma impressão que eu fiz da internet, pra eu ter certeza que eu tava fazendo o mais parecido possível. Aí eu risquei dos dois lados com lápis. E aí quando eu risquei em cima da tinta rosa, que não é brilhante, como ela é fosca, ela vai aderir o grafite do lápis e aí ela vai fazer o risco, mesmo que suave é o suficiente. Vou esperar passar. Economia everyday. Depois disso eu peguei um marcador preto normal e fiz todo o contorno do Diva. E aí eu peguei um rosa um pouquinho mais escuro do que eu tava usando pra fazer a base e eu pintei dentro dos contornos. Depois que a peça estava toda do jeito que eu queria, eu passei verniz brilhante em spray em toda a peça com abundância, para ela ficar com essa cara toda chique. As anteninhas eu coloquei, uma das últimas coisas que eu coloquei, e para ter certeza que elas estavam bem fixas, como uma peça delicada, eu enfiei um pedaço de arame por dentro e deixei as pontinhas para fora, e aí eu cortei para ficar exatamente do tamanho das orelhinhas, e aí elas não machucam nem nada, mas elas têm uma sustentação dentro da peça que evite que elas quebrem, alguma coisa assim. Pra fixar o chaveirinho, eu fiz um ganchinho com alumínio aqui e prendi. Na peça original, ela sai de lado aqui no corpo, né, no punho da arma, mas eu achei que ia ficar meio esquisito. Então eu fiz um ganchinho aqui e coloquei um ganchinho dentro do coelho também, pra que eles ficassem bem firmes. Eu acho que é isso, eu espero que vocês tenham gostado. Desculpa eu até explicar um pouco mais depressa do que eu gostaria. É uma peça difícil de explicar como fazer. Se tiver qualquer dúvida, deixa aqui nos comentários. Muito obrigada por assistir o vídeo. Se inscreva no canal pra ficar de olho em conteúdos que nem esse que eu posto. Tutoriais, vlogs falando sobre cosplay, artesanato, criação, próprio maker e tudo isso e muito mais. Eu espero muito que vocês tenham gostado. E até a próxima.